Bom dia, pessoal do Atitude, tudo bem com vocês? Faltam só 2 aulinhas pra gente terminar o nosso semestre letivo, assim, vamos dizer, do cursinho. Eu estava em Pelotas, na minha casa lá em Pelotas, agora eu estou de volta aqui no interior de São Paulo e tá muito calor mesmo. Tinha desacostumado, acho que tá dando um reflexo no meu olho, tinha desacostumado, assim, com esse calor absurdo que faz aqui, mas tá sendo muito divertido ficar aqui em casa, e eu voltei aqui hoje para falar com vocês sobre um tema de extrema importância, que eu quis deixar mais pro final, porque normalmente esse tema não é tão tratado não é tão tratado durante os anos letivos, e ele cai sim, então é um tema importante, que são os conflitos africanos e conflitos latinos. Eu vou tentar, de forma bem geral, assim, cobrir os principais conflitos africanos e os principais conflitos latinos para você conseguir ter, assim como eu fiz com Hong Kong, China e Índia, eu vou tentar passar por aqui porque a gente está falando de um continente gigante que é a África e a gente está falando de um continente gigante que é a América. Então a gente tem muita coisa nessas duas situações, então eu vou tentar cobrir o que mais vai cair na sua prova, assim, tá certo? E eu espero que vocês gostem. Eu acho que esse assunto vai ser tratado nas aulas de história também, por isso que eu não tô me preocupando tanto com detalhamento, principalmente com questão de datas, assim, eu quero deixar mais claro a definição do que foram esses conflitos. Acho que isso é o meu foco, assim, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês acharem que faltou alguma coisa, a gente pode retomar isso em algum plantão, ou vocês podem me mandar mensagem, todo aquele esquema que vocês já sabem, beleza? E vai ter bastante material sobre esses temas, principalmente artigos, notícias sobre esses conflitos assim. Então, se vocês puderem dar uma olhada, deem uma olhada nos materiais, tá bom? Bom, acho que o primeiro conflito que a gente precisa conversar, e eu digo conversar porque vai ser bem uma conversa essa aula assim mesmo, é o apartheid, quando a gente está falando de continente africano, porque o apartheid ele resume muito bem uma construção geopolítica da África, assim, que é muito importante que você tenha em mente, porque o apartheid ele vai ser resultado de como a África foi dividida geopoliticamente pós Segunda Guerra ali. Então vamos começar do começo. Ali no final da Segunda Guerra, a gente tem os países tentando chegar em acordos para pararem de guerrear. Para fazer isso, a gente vai pegar Alemanha, Inglaterra, França, os grandes... A câmera deu um... A gente vai pegar Alemanha, Inglaterra, França, as grandes potências assim, europeias, e a gente vai ter uma conversa entre essas potências pela divisão do espaço africano, do continente africano. Então, a Europa ainda possuía uma influência neocolonialista muito forte ali na África nesse período, e eles resolveram que um dos acordos que eles iam fazer para cessar a guerra, essas grandes potências da época, seria dividir os territórios africanos entre eles para cada um ter um pouquinho assim, um pouquinho de influência nesse continente. E é claro que essa influência que eles queriam se deve à mão de obra trabalhadora que eles tinham por ali, possibilidades de mão de obra trabalhadora, e ao potencial biológico e mineral e de flora e fauna africana. Então, os países europeus decidiram dividir politicamente, a gente falou sobre divisões de espaço já, né? A África da forma que eles queriam, assim. E eles falaram, olha, você fica com esse pedacinho, a gente faz um risco aqui, você fica com essa parte, você fica com essa parte, eu risco aqui, eu fico com essa parte, e a gente vai riscando, cada um fica com um pouquinho. Só que eles não se preocuparam nem um pouco em como que isso ia afetar o povo africano, porque lá na África nós temos diferentes etnias, diferentes povos com culturas diferentes, habitando muito próximos uns dos outros. E se os europeus simplesmente chegassem e traçassem uma linha, eles iam juntar povos muito diferentes em um local só. Então,
Se a Europa chega e fala, daqui até aqui é Angola, a gente teria 2 povos, 2 etnias com culturas, línguas, costumes extremamente diferentes, habitando nessa mesma Angola que a Europa decidiu. Então essas divisões não consideraram as diferentes culturas dos povos africanos ali dentro. E isso, desde esse momento pós-Segunda Guerra, tem causado conflitos civis absurdos ali na África. E isso sobre conflitos africanos, isso é a coisa que você mais precisa manter na sua cabeça. Porque basicamente todos os conflitos na África que a gente vê nos vestibulares, pelo menos, é claro que são muito mais complexos do que isso, mas o vestibular cobre principalmente essa questão. Como as divisões geopolíticas europeias pós-Segunda Guerra afetaram e criaram guerras civis na África devido à junção de povos diferentes em um mesmo espaço político. Ok? E o apartheid, ele vem daí, assim, a gente tem essa divisão geopolítica e a gente tem essa continuidade da influência europeia. Então, o apartheid, ele ocorre na África do Sul, o período do apartheid ocorre na África do Sul. A África do Sul é um local na África rico em minério, muito rico em minério, e a gente tinha ali Inglaterra e Holanda disputando a influência nesse espaço. E eles queriam, claro, ser os bonzões, ser os todo-poderosos da região, os europeus. Então, eles começaram a estipular um conjunto de leis que fazia com que a população... É claro que a Europa tinha esse histórico racista, tinha acabado de sair de regimes extremamente autoritários, regimes fascistas, e tensões extremamente horríveis, genocídio, etc., tudo aquilo que a gente já conhece. Então esse pensamento existia muito neles, e eles tinham o objetivo, a Inglaterra e a Holanda, de manter a hegemonia branca a todo custo ali naquele espaço, para que eles conseguissem explorar a África do Sul com tranquilidade. Então eles queriam de alguma forma manter a população negra, que era a população majoritária, a maior parte da população da África do Sul, mantê-los sem poder político e sem autonomia nenhuma. E para isso, aos poucos, eles foram implantando juntamente com juntamente com essa população elite branca, já ali no território da África do Sul, começaram a implantar leis que institucionalizavam o racismo e ideais racistas. Então, a partir de 1948, que é quando a gente tem a instituição do apartheid realmente, a gente vai ter na África do Sul o racismo sendo legal, sendo legitimado por lei, assim mesmo. E isso é extremamente absurdo, né, quando a gente fala sobre isso, mas realmente foi um momento muito forte, assim, da história da África do Sul, que começa ali oficialmente, não que não existia racismo antes disso, é claro que existia, e começa oficialmente, legalmente, ali em 1948. Então, ali a partir de 1948, a gente tem a divisão de bebedouros para negros e para brancos, de escolas para negros e para brancos, assentos de ônibus diferentes para negros e para brancos, isso quando podiam ir no mesmo ônibus. Então tudo vai se tornando restritamente dividido ali na África do Sul entre negros e brancos. E isso começa, claro, a gerar uma revolta na população aos poucos, porque era uma situação absurda e era uma situação que se agravava cada vez mais. Então, quando os europeus conseguiram institucionalizar uma lei racista, eles foram potencializando aquilo ao máximo para garantir que a hegemonia europeia e a hegemonia branca fosse continuar. Isso vai indo. Ali pela década de 60, mais ou menos, a gente tem a influência do Nelson Mandela. O Nelson Mandela é uma grande figura do apartheid não só, né, mas para o momento do apartheid e do fim do apartheid na África do Sul, ele foi de extrema importância. E ele era uma figura que é bom a gente colocar aqui que ele era da elite sul-africana, ele era, na verdade, do Lesoto, tinha esquecido o nome do país. Ele era de um pequeno país muito rico, chamado Lesoto, e ele era o príncipe do Lesoto. Então ele era de uma elite assim singular ali na África,
Ele começou a se envolver e a se engajar nessa questão do racismo e começar a perceber isso realmente, porque ele foi estudar fora, ele foi estudar, se eu não me engano, em Londres, e ele percebeu que ele não conseguia se identificar com as pessoas que estavam ali na escola que ele estudava. Ele estudou Direito e ele não se identificava, porque ele só via brancos e tal, e isso começou a incomodá-lo realmente. E aí, quando ele volta para a África, ele começa a entender o absurdo da situação que está acontecendo ali e começa a lutar por essa questão, assim, lutar pelos direitos da população negra africana. Como ele era advogado formado em direito, por muitas vezes que ele foi preso pela elite hegemônica lá, ele próprio se soltou, ele próprio assinou seus habeas corpus ali, e então isso foi de grande ajuda, e isso fez com que a influência dele para esse momento se potencializasse, assim. Então, com essa entrada da figura do Nelson Mandela, a gente começa a ter o povo africano, o povo negro africano, visualizando alguém que fosse o foco de uma esperança de sair daquele regime racista, assim. Então, a gente começa a ter cada vez mais... Nossa, a câmera tá... Olha! A gente começa a ter cada vez mais levantes e protestos contra essa situação. É claro que... Gente, o que tá acontecendo com essa câmera? É que tá balançando a cama, eu acho, por isso. Meu olho tá pequenininho, assim, por causa do sol, que tá muito sol aqui. Eu tô gravando de frente pra janela, pra ficar mais iluminado pra vocês a minha cara. E a gente começa a ter levantes, diversos levantes. A gente tem o levante do Soweto, que é um levante foi um momento muito importante de revolta da população negra. E ali, deixa eu confirmar o ano para vocês, a partir de 1980, mais ou menos, esses levantes que a população começa a entrar com luta armada, realmente, sabe? E aí, em 1990, a gente vai ter o fim do regime do apartheid na África do Sul, não só pelos levantes da população, mas também porque os países, a pressão internacional estava começando a ficar muito forte, alguns países já não estavam vendo muito bem esse regime extremamente racista, com empregos análogos à escravidão, muitas vezes. Então, países já mais desenvolvidos estavam falando para a Inglaterra, para a Holanda, que iam começar a cortar relações se eles continuassem tratando aquelas pessoas daquele jeito. Então, eles falam, bom, a população já está descontente, a galera está ameaçando cortar relações com a gente, então vamos parar. E aí o regime do apartheid cessa ali na África do Sul. Um outro conflito que é muito importante, que tem a ver também com essa questão da divisão geopolítica pós-final da Segunda Guerra ali, é o famoso conflito de povos em Ruanda. Ruanda é um país que ele tem duas etnias majoritárias ali, os Hutus e os Tutsis, e eles têm culturas, ideias completamente diferentes, então e eles acabaram tendo que conviver juntos ali naquela divisão geopolítica que foi feita. Então, desde que essa divisão se inicia, assim, esses povos estavam sempre em conflito, porque a gente sempre tinha ali em Ruanda, inclusive, eu preciso indicar um filme que é cadê? O Hotel Ruanda. Tinha esquecido o nome, olha isso, sou estudante de cinema, que eu assisti ele faz muito tempo, mas é um filme clássico, assim, nas escolas, os professores de história costumam passar, que é o Hotel Ruanda. É um filme que explicita muito bem, assim, esse conflito. Se vocês tiverem paciência para assistir, vocês podem assistir. Ele é um filme que também pode ser importante caso caia, assim, na redação do Enem de vocês para falar sobre racismo. Ele é um bom exemplo contextualizador ali para usar na sua introdução da sua redação, sabe? E aí a gente tem ali em Ruanda, desde o início dessa divisão geopolítica, uma ditadura Tutsi. Então a etnia Tutsi governava o país, e é claro que isso fez com que os Hutus fossem taxados como
como piores ou qualquer coisa do tipo. E eles sofriam um preconceito de modo geral, assim, como minorias ali na região, em Ruanda. E eles eram um país independente, na época eles eram um reino de Ruanda, e em um certo momento a gente tem a entrada da Bélgica na história. A Bélgica é um país extremamente genocida na sua história, assim, e suas relações internacionais. É um país foi muito violento na geografia histórica, assim. Sempre teve relações muito violentas, colonialistas, assim. E a Bélgica domina o território do Reino de Ruanda e eles começam a potencializar, colocar mais lenha nessa fogueira aí entre Hutus e Tutsis. Então eles entram ali, guerreiam, tomam Ruanda, e aí eles falam, olha, agora vocês vão ter documentações similares às europeias, só que quem é Hutu vai ter o documento de uma cor, quem é Tutsi vai ter o documento de outra. E isso acabou fortalecendo ainda mais essa divergência entre os dois povos ali, e complicando ainda mais a situação, né, porque imagina a zoeira nas escolas, entre as crianças, sabe? Então isso começa desde muito cedo, assim, nesse período. E acaba tornando ainda mais forte essa sensação de não pertencimento de um em relação ao outro e tal. E aí, eles conseguem, depois de muito tempo ali em Ruanda, eles conseguem tornar-se independentes da Bélgica. E só que aí, quando eles se tornam independentes da Bélgica, eles começam a ser governados pelos Hutus. Então, antes a gente tinha uma ditadura Tutsi, e essa ditadura Tutsi propiciava uma perseguição aos Hutus. E aí, quando os Hutus entram no poder, em 73, a gente vai ter a independência da Bélgica, de Ruanda, e aí a gente vai ter a entrada de um governo Hutu. E esse governo Hutu tem um pensamento muito revanchista em relação aos Tutsis, porque eles acham que eles precisam se vingar daquilo que foi feito de mal para o povo deles. E aí o governo em si começa a ter uma postura extremamente violenta e agressiva e realmente perseguir o povo Tutsi, assim. Isso era uma coisa que não acontecia necessariamente no governo Tutsi anterior. Então, isso se agravou, assim, sabe? Então, esse governo foi muito violento, caiu muito em cima dos Tutsis, muita gente morreu, foram perseguições extremamente violentas, torturas e etc. E a gente vem, assim, desde esse período, toda essa história dos conflitos africanos são muito recentes, porque eles estão muito relacionados ao neocolonialismo, que é ali pós-Segunda Guerra, e que, em tempo histórico, é muito recente. Então, a gente tem ali, a partir da década de 70, a potencialização desses conflitos, e esses conflitos não estão totalmente solucionados até hoje, sabe? Não existe uma perseguição violenta como essa da década de 70 ali pela ditadura Hutu, mas esse conflito continua, assim, existe um não pertencimento dos povos em relação ao outro povo que está ao lado deles, sabe? Assim, existe uma sensação Tutsi de não se igualar aos Hutus e vice-versa. E isso é importante para o seu vestibular, que costuma cair bastante. Beleza? Um último comentário que eu queria fazer sobre a África é que um outro país africano que pode cair na sua prova é a Angola. A Angola é um país que vem se desenvolvendo economicamente no continente africano, bem recentemente, assim, porque eles têm produção de petróleo e eles estão começando a conseguir ter relações internacionais para exportar esse petróleo e alavancar a economia do país. Isso é bem recente, por isso que eu vou falar bem por cima, porque eu não tenho tantas informações assim, mas se vocês quiserem pesquisar mais a fundo sobre o que está acontecendo, eu posso trazer isso em algum outro momento mais pra frente, nas revisões e tal. E como ele vem se desenvolvendo economicamente, ele está sendo alvo de bem numerosa imigração, assim, de outros países africanos. Então, pessoas dos países vizinhos estão naturalmente indo para Angola para buscar melhores condições de vida. E isso está causando um início, assim, de um sentimento nacionalista angolano forte. O pessoal está começando a achar que a galera imigrante não é digna de fazer parte da nação deles, eles estão começando a
a entender assim uma sensação protecionista muito forte em relação a esse início de desenvolvimento econômico, assim. E isso está acontecendo nesse momento e se relaciona muito com o sentimento nacionalista que a gente está vendo na Europa, né? Mas a Europa já é mais crescidinha em termos de geopolítica, né? Mas a Angola está tendo esse boom assim de sentimento nacionalista por causa da galera que está indo lá em busca de melhores condições de vida. Tá certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os conflitos que a gente tem aqui na América Latina. Bom, acho que o primeiro grande conflito bem atual que está acontecendo aqui na nossa América Latina é o conflito Argentina-Brasil. Não é necessariamente um conflito físico, assim, que já, sei lá, estourou, vamos dizer assim, sabe? Mas ele é um conflito que é uma tensão que vem se agravando, assim. A gente sempre teve relações interessantes com a Argentina como país, assim, relações políticas, relações econômicas muito interessantes com a Argentina. A Argentina, ela é importante para o Brasil e isso é importante você saber para a sua prova. A relação Argentina e Brasil, ela é muito importante para o Brasil, por quê? Porque o Brasil, para todos os países, eu acho que eu já comentei isso numa aula anterior sobre China, mas vou falar de novo. O Brasil é um país que vende, comercializa para fora e é um país que exporta produtos primários. O que é produtos primários? Produtos que não passaram ainda por nenhum processo industrial, assim, para serem melhores. Então, produtos primários são soja, produtos primários, ferro recém-minerado. A gente não coloca nenhum tipo de trabalho de mão de obra em cima desses produtos. Esses produtos são produtos primários. Então, produtos agrícolas, produtos de pecuária, a gente vai ter minérios recentemente extraídos, que a gente não tem nenhum tipo de trabalho em cima. Esse é o principal valor de exportação brasileiro. Só que a exportação de produtos primários, ela não dá muito dinheiro. Porque como você não teve nenhum tipo de trabalho em cima daquele produto, ele não vale muito mais, sabe, do que ele poderia. Então a gente vende muito e é por isso que a gente ganha uma quantidade boa, porque a gente vende uma quantidade muito grande, mas não pela qualidade desse nosso produto, não pelo trabalho que a gente investiu ali em cima dele. A Argentina é um dos únicos locais e é o principal local que compra produtos industrializados do Brasil. Porque a gente não precisa vender para a China um produto industrializado, porque eles têm um maquinário lá para industrializar da melhor forma possível. Entendeu? A Argentina não tem. Então ela tem essa dependência do Brasil de comprar os produtos industrializados aqui. Então ela é um dos únicos locais no mundo que potencializa o setor secundário brasileiro. E por que é importante potencializar o setor secundário brasileiro? O setor que faz produtos com trabalho de mão de obra colocado em cima. Porque um país que tem o seu setor secundário mais desenvolvido é um país que vai se desenvolver economicamente rápido. Por isso que a China virou o que virou rapidamente. Porque os caras destruíram em relação à indústria, entendeu? E o Brasil não valorizou isso. Então, desde 2014, que a gente começou a ter a crise e recessão econômica brasileira, pós-protestos de 2013, desde esse momento, em 2014, a gente vem tido relações complicadas com a Argentina, assim, por quê? Porque quando a gente elegeu um governante de direita, a Argentina elegeu um governante de esquerda. Na verdade, foi o contrário. Quando nós tínhamos um governante de esquerda no poder, a Argentina elegeu um governante de direita. Então, eles tinham um governo de direita. Quando a gente elegeu um governo de direita, a Argentina voltou para o poder de esquerda. Voltou a ter um governante esquerdista. Então, essa diferença de orientação política, essa diferença de pensamento político influenciou muito a nossa relação com a Argentina, porque a gente falava A, o governante da Argentina queria fazer B, e aí não tinha muita conversa. E isso veio dificultando aos poucos assim, a nossa relação, e o governo que está no poder atualmente não pensou necessariamente nessa importância econômica da venda de industrializados para a Argentina, para o crescimento do Brasil em si. Eles não pensaram nisso.
Então, nesses últimos meses, principalmente agora, durante a pandemia, a gente tem uma relação extremamente conflituosa com a Argentina. A Argentina não quer mais fazer parte do Mercosul. A Argentina acha que não está sendo suficientemente produtivo para ela, e a Argentina é o segundo país que mais contribui para as relações do Mercosul, para as relações internacionais entre os países do Mercosul. E a Argentina não quer mais fazer parte, e a Argentina também não quer mais ter relações econômicas com o Brasil. E a gente descobriu que, além da Argentina não querer mais comprar nossos produtos industrializados, eles estão vendendo os produtos primários deles para a China. E a China é um dos nossos maiores compradores de produtos primários. Atualmente, a China compra muito produto do Brasil. Só que a Argentina tem comprado muito, a Argentina tem vendido muito produto para a China. A China está começando a ter relações muito amigáveis com a Argentina e comprar muitos produtos argentinos, que são produtos que eles comprariam da gente. Então, além da gente perder um comprador de produto secundário, a gente vai perder o nosso maior comprador de produto primário, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está de relação com a China, falando que o Covid é o vírus chinês, etc. A gente vai perder 2 dos nossos mais importantes compradores. E a gente vai perder a Argentina no Mercosul. Então esse é um conflito atual que não tem resolução até o momento. Vamos ver no que vai dar. O Bolsonaro já se posicionou contra o presidente da Argentina muitas vezes. E eu não tenho como responder para vocês o que vai acontecer nos próximos capítulos, assim, porque isso está acontecendo agora enquanto eu estou conversando sobre isso. Mas é importante vocês terem essa noção, porque eu acho que é possível cair alguma coisa em relação a essa tensão Brasil-Argentina em 2020. Ok? Top. Gente, agora a gente vai falar sobre Bolívia. E eu queria deixar claro para vocês que essa é a aula dos conflitos sem resolução, tá? Porque eles são conflitos muito atuais e não tem como eu falar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu só vou chegar até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi até onde a minha pesquisa pôde chegar, assim, né? A Bolívia está passando pela seguinte situação. Eles tinham um presidente há muito tempo, o presidente Evo Morales. O presidente Evo Morales, ele era muito importante na Bolívia, porque a Bolívia é um país que possui uma população ocidentalizada, que é uma população que veio a partir da imigração de europeus para a América Latina, muito tempo atrás, e eles possuem também uma porcentagem grande da sua população indígena. E isso sempre foi um conflito existente politicamente ali entre partes da sociedade boliviana. O presidente Evo Morales, ele era o primeiro presidente indígena, então ele representava uma classe boliviana que nunca tinha sido representada no poder. E ele assume, a partir do momento que ele assume, ele tem um governo de orientação de esquerda. Ele é um governo que começa a estatizar os grandes potenciais econômicos da Bolívia. Então ele estatiza os hidrocarbonetos, ele estatiza o que seria, por exemplo, o gás natural, entendeu? Ele estatiza os potenciais econômicos para o exterior da Bolívia para buscar um crescimento econômico. Ele começa a estabelecer leis que vão igualar os direitos da população indígena boliviana. Ele começa a tentar integrar essa população no mercado de trabalho boliviano e etc. E ele realmente consegue, a partir das medidas dele, alcançar um crescimento econômico muito grande para a Bolívia, vamos dizer assim. A partir nos anos de 2015, ali assim, a Bolívia estava numa situação interessante economicamente, de prosperidade, sabe? De crescimento econômico. Só que aí o Evo Morales começou a pisar um pouco na bola, porque ele começou a dar um caráter muito autoritário para o governo dele. Então, ali em 2019, ele começa a fraudar as eleições para não sair do poder. Ele já estava tomando algumas decisões que a população não estava se agradando muito, estava falando que a Bolívia eram vários países, não era um só país, porque a população era muito diversa, não podia ser tratada como um país só, e a galera achou meio esquisito, não gostou muito, e aí ele fraudou essas eleições em 2019,
E isso gerou uma raiva na população, e não só na população, isso gerou uma raiva na política conservadora da Bolívia. E o exército interviu, então existiu uma intervenção militar ao Evo Morales, ali pós-fraude das eleições, e falaram que ele tinha que se retirar do país. E ele não tinha terminado o mandato dele ainda, então falaram para ele sair do país sem terminar o mandato. Ele saiu do país, ele falou, não, tudo bem, eu vou sair porque vai ser melhor, etc. E a população ficou meio assim, porque não era exatamente isso que a população queria, e teve essa intervenção militar. Atualmente, em 2020, como essa situação está um pouco caótica, o Evo Morales pediu para voltar para o país para terminar o mandato dele, e aí ele falou que ele não se candidata mais, porque pediram, o exército fez ele renunciar, né? E aí ele falou que se deixarem ele voltar, ele promete não se candidatar mais, não se envolver nas eleições, não fraudar mais nada, mas ele quer voltar e terminar o mandato dele. Isso não foi permitido por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo. A Bolívia está sob o governo de uma senhora do partido mais conservador, que eu não me lembro o nome dela, mas é um governo interino, assim, eu acho que é Áñez, o sobrenome da governante, eu acho que... E a população não tá gostando muito desse governo interino da Áñez, assim, eles estão pedindo a saída dela do poder, porque eles acreditam não ser um governo legítimo, assim, vamos dizer. E estão nesse pé, a Áñez não saiu do governo, o Evo Morales, eu ia falar Maduro é de outro país. O Evo Morales falou que volta só se deixarem terminar o mandato e etc. Então a situação está meio tensa, isso em 2020 mesmo. Então até o seu Enem, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Mas é importante você estar por dentro disso que está rolando agora, beleza? Porque isso tudo está rolando e a população está protestando contra o governo da Áñez durante a pandemia do Covid. Então se você tiver que fazer um texto sobre Covid... Se você tiver que fazer um texto sobre o Covid, uma redação sobre o Covid, você pode contextualizar com, por exemplo, a situação dos protestos na Bolívia contra o governo interino da presidente Áñez. Top? E o último conflito que eu gostaria de falar nessa aula para vocês, que é um conflito bem violento, assim, complexo, com muitas partes envolvidas, não que os outros não tivessem, mas esse tá escalando assim num nível que tá costurando com linha de trem. É a crise venezuelana. Eu gostaria de falar com vocês sobre a crise na Venezuela, porque é quase certeza que vai cair, gente. Não tem... Assim, a Unicamp, principalmente, eu acho que é muito provável. Tá? O que está acontecendo na Venezuela, caso você não tenha noção nenhuma de como isso tudo começou? A Venezuela, ela foi governada por um rapaz chamado Hugo Chávez durante muitos anos. O Hugo Chávez, ele era um governante que tinha muito apoio popular, ele era um governante socialista, então ele implantou o socialismo venezuelano, e ele fez com que a Venezuela prosperasse bastante economicamente. Isso por causa do socialismo, Fiona? Não necessariamente. Porque durante esse período do governo do Hugo Chávez, eles conseguiram, ali na Venezuela, descobrir reservas de petróleo e começar a tirar esse petróleo, fazer refinamento desse petróleo e exportar o petróleo. Então, esse petróleo propiciou um crescimento econômico importante ali na Venezuela e ele aconteceu durante o governo do Hugo Chávez. Só que o que aconteceu? Como era um governo socialista, totalmente estatal, os outros países de fora não queriam investir nesse refinamento de petróleo venezuelano. O que isso quer dizer? Que eles não queriam comprar? Não, eles queriam comprar. Mas eles não queriam trazer empresas deles para ajudar o refinamento desse petróleo, eles não queriam trazer mão de obra deles para refinar esse petróleo. A Europa, por exemplo, não ia jogar a mão de obra europeia na Venezuela para ajudar a refinar o petróleo. Por quê? Porque era um governo socialista, era um governo estatizado. Beleza? Então eles exportavam assim, muito petróleo e a economia teve um boom assim, de crescimento muito rapidamente.
Só que eles não tinham investimento internacional nenhum ali para segurar caso tivesse algum problema. Porque a única riqueza venezuelana ali no momento era o petróleo. E o Hugo Chávez não teve esse pensamento assim de vou tentar investir em alguma outra coisa para garantir caso o preço do petróleo caia. Ele investiu tudo que ele tinha, assim, botou todas as fichas no petróleo. E aí o preço do petróleo caiu. E isso foi uma coisa muito louca, porque quando começa ali a queda do preço do petróleo, a Venezuela ainda está segurando. Mas lembrando que o petróleo era a única coisa que sustentava esse crescimento econômico venezuelano, porque o Hugo Chávez botou tudo que ele tinha lá. Só que ele morreu. Em 2013, o Hugo Chávez morre. E quem assume é um rapaz chamado Maduro, que era o vice-presidente do Chávez. E o Maduro assume e o Maduro começa a ver essa queda do petróleo. Então, assim, a queda começa a se tornar mais brusca ali de valores do petróleo no governo do Maduro. E isso começa a mostrar uma queda na economia venezuelana. Então, ali quando o Maduro assume pós-morte do Hugo Chávez, o petróleo começa a cair o preço. E a Venezuela dependia somente do petróleo. Então, a economia deles começa a despencar. E cada vez mais despencar. E eles não têm mais, atualmente, nesse momento, nem comida suficiente para alimentar a população. E eles têm ainda que lidar com a pandemia da Covid. Então, o governo Maduro não soube lidar com essa situação da queda do petróleo. Não é só culpa dele, assim, o governo do Hugo Chávez deveria ter previsto que isso poderia acontecer em algum momento. Mas o Maduro não conseguiu lidar com isso. Ele começou a instituir um governo extremamente autoritário, extremamente ditatorial, porque ele achou que essa ia ser a solução para conseguir controlar o povo e conseguir se tornar economicamente próspero de novo. Então ele vem tido. A Venezuela vem sofrendo uma ditadura do Maduro por muito tempo. Eles não têm comida suficiente para a população. Eles têm que fazer cortes de energia diariamente. Situações assim, a população protestando nas ruas, o governo reprimindo assim fortemente, com violência, esses protestos da população. A comunidade internacional já teve que intervir, então já se sentiu, né, no direito de intervir. A ONU, os Estados Unidos, outros países diversos já entraram para intervir nessa situação. E isso é importante porque, para sua prova também, porque tem muita gente saindo refugiada da Venezuela e vindo para o Brasil. Muita gente. Então, assim, aquela mesma questão que a gente conversou entre o Oriente Médio e Europa, a gente vive nesse momento no Brasil com a Venezuela. Também com a Bolívia, mas menos. Nesse momento, menos. Porque tem muita gente que não está conseguindo se manter no país e que precisa sair fugido, assim, muito rápido. E tem muitos venezuelanos vindo para o Brasil pela fronteira ali do norte. Então isso é importante, porque é uma crise dos refugiados também. A gente tem uma superpopulação que chega do nada no nosso país, mas que precisa ser acolhida pela legislação internacional, entendeu? Porque eles precisam de um espaço. Eles não saíram de lá porque eles queriam. E tem muito brasileiro se negando a receber e lançando assim preconceitos violentos e horríveis assim em relação a essa população. Então é importante ter em mente que isso está acontecendo agora também. Em 2020, como estamos? Bom, em 2020, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque em 2019, a gente teve um rapaz chamado Juan Guaidó, que é um rapaz da esquerda democrata venezuelana, chegando no Maduro e falando: rapaz, acabou a sua baderninha, eu sou presidente agora, pronto. E ele se autodeclarou presidente da Venezuela. E ele está ali como se fosse em duplo governo em relação ao governo do Maduro. Assim, o Maduro falou que não vai sair, e o Guaidó falou: tá bom, se você não vai sair, você não saia, mas eu vou ficar. E essa relação tornou ainda mais caótica o alinhamento político venezuelano, mas é isso que está acontecendo. O Guaidó está tentando reverter essa situação autoritária colocada pelo Maduro
Mas é claro que ele tem muita coisa nas costas para carregar, desde ali do governo Chávez, muitas coisas para resolver. E ele está tentando, então desde 2019 a gente tem a entrada do Guaidó no poder também, mais ou menos, mas não temos a saída do Maduro, então o Maduro continua no poder e a Venezuela continua em crise, ainda mais agora com a situação da Covid-19. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci algo. Acho que não. Acho que era isso mesmo. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. De uma forma leve. Eu não queria que essa aula fosse muito pesada. Porque foram bastante temas, né, separados para falar sobre. Mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro a situação da América Latina e da África ali pós-neocolonialismo. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado mais claro toda essa situação. Que vocês estejam tendo um final de semestre maravilhoso. E que vocês entendam a importância de saber o que está acontecendo no mundo, assim. Não só para o seu vestibular, mas para levar para sua vida também. Tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Que é a última. Então, até a nossa última aula. Tchau, tchau.